acompanhando aqui as participações, as presenças das lideranças aqui da nossa região metropolitana, os destaques aqui da nossa Baixada Santista e do Brasil, que debatem, discutem, aprofundam junto com você a nossa pauta regional, os assuntos importantes do nosso dia a dia e, claro, os temas de interesse nacional também. Sempre com uma reprise, também de segunda a sexta, às 8 da noite do painel regional e o weekend no sábado e domingo, sábado 3 da tarde, domingo às 5 da tarde para você. Telefone sempre aberto, entre em contato com a nossa produção, participe com a gente, sua pergunta, seu comentário, sua opinião, sempre importantes para nós aqui do painel regional, 30 14 52 81 e pelas redes sociais você envia para nós a sua mensagem através do facebook.com/painel regional TV. Como sempre, começando aqui pela minha esquerda, já estão conosco aqui nesta abertura do painel regional, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB, como você sabe, e ao lado do Banha, o nosso Heraldo José dos Santos, comentarista habitual do painel. Em instantes, Vicente Cassione também, com certeza, mais uma vez, estará participando com a gente aqui do painel regional. Na abertura, como você já se acostumou, a gente destaca sempre as manchetes dos jornais, fazem a parceria aqui diariamente conosco. Você vê aqui o Diário do Litoral, DL, traz na capa a manchete: Dilma revê desoneração e eleva tributos. Renúncia fiscal beneficiava 56 setores da economia. Nova tributação entrará em vigor em dezembro e, claro, lá vem chiadeira e grossa de novo e com toda a razão. Banha, recebe, por favor, aqui o jornal Diário do Litoral, repassa ao Heraldo também, E a gente destaca também para você, do mesmo grupo de comunicação do DL, aqui a manchete do Gazeta de São Paulo, que circula aí por todo o estado, pela Baixada também. Rombo nas contas do governo pode ser maior do que os já anunciados 30 bilhões. O deputado Ricardo Barros, do PP, afirma que o rombo pode superar essa marca, esse valor, porque o governo não teria, então, incluído gastos no valor de 3,4 bilhões de reais. Essa é outra polêmica danada, não se sabe se o Congresso devolve a proposta de orçamento, se não devolve ao governo da presidente Dilma, enfim, está a salada absolutamente total e a gente aqui no meio desse fogo cruzado todo, Vereador Banha, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no painel regional. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do painel regional, boa tarde sempre especial a essa seleta mesa de discussão dos debates do nosso dia a dia, Geraldo, o Dr. Cassione, o Edgar e a Daniele. Mas essa semana a Santos amanhece e começa a semana mais triste pela partida de seus irmãos queridos, seus filhos ilustres. Ontem, acompanhando o programa aqui, via a homenagem, belíssima homenagem que o painel fez ao nosso querido comportamentalista Alca de Santana, uma pessoa que convivi com o seu pai, doutor Renato Alca de Santana, foi um brilhante delegado e uma das maiores autoridades que nós já tivemos aqui. Só não foi padre e não foi bispo, o meu amigo Heraldo, porque não era para ter sido, mas ele era uma das maiores autoridades da igreja do Imbaré, o nosso amigo Renato Alca de Santana. E o seu filho, uma dessas pessoas que passam por essa terra aqui de 100 em 100 anos, porque só semeava o bem, plantava o bem e, logicamente, que todos no seu entorno se alegrava o coração daqueles necessitados, trazia uma palavra de força, de fé, de esperança. Então, Alca de Santana é uma pessoa até pública, todos nós, um jornalista brilhante, uma pessoa que tinha uma coluna quase que dominical no jornal A Tribuna. Quase diário. Quase que diário. 5 dias por dia. Por semana, perdão. Eu lembro também ele quando também escrevia para o Jornal da Orla, Também. Alguns anos ficou no Jornal da Orla. Agora, falar do seu Manuel Gonzalez. Só uma curiosidade, a vida realmente não tem muita lógica mesmo. Não. Você falou do pai do Luiz Alca de Santana, O Renato foi morrer com 94, 95 anos, estava sempre
amparado pelo filho esse tempo todo, né? E o Luiz Alca, lamentavelmente, nos deixa 68, né? Hoje considerado uma meia-idade. É verdade. E a gente falar aqui quem falar, o Manolo Gonzalez, Manuel Gonzalez. Manuel Gonzalez, uma figura ímpar na sociedade santista, uma pessoa de uma simplicidade, de uma humildade, uma pessoa de uma sabedoria tão grande, pouco aparecia nos flashes ou nos holofotes que a vida aí nos mostra em alguns momentos de confraternização, mas ele era dessas pessoas que estavam nas horas mais difíceis, nas horas da agrura, do sofrimento, da angústia, uma pessoa querida. Eu acho que, não vou sem medo de errar, Heraldo, acho que o maior incentivador das mídias, principalmente dos programas regionais, das rádios, da televisão, da nossa região, com o Grupo Ozan, sempre chancelando todos os programas, seja de televisão, de rádio, esportivo, cultural, a Ozan sempre presente. E o Manolo foi um exemplo de vida, um exemplo de dignidade, de honradez. Eu tive o privilégio de conviver com o Manolo por muitos anos e poucos sabiam até que ele tinha nascido em São Vicente. Aí eu falei assim, não, você é cidadão santista. Ele falou, eu nasci porque antigamente o pai trabalhava em São Vicente e naquele tempo a carteira de saúde ele teve que nascer lá no Hospital São José, mas falei, você é mais santista de qualquer um. Então nós demos um título de cidadão santista e a gente está falando aqui de duas pessoas, cada um na sua área, cada um na sua seara, mas pessoas brilhantes e que certamente muitas pessoas hoje choram de saudade, mas a saudade não vai ser maior que a gratidão, eu tenho certeza disso, e nós estamos aqui lembrando histórias maravilhosas dessas pessoas que plantaram o bem e que serviram as pessoas e fizeram a verdadeira caridade. Que a mão direita dava, a esquerda não via. E o Cassione, tenho certeza, vai falar com muita propriedade, até por ser uma pessoa mais experiente, conviveu com estas duas almas fantásticas. Deixo aqui o nosso abraço, o nosso pleito de saudade. Heraldo José, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Baturão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Banha, professor Cassione, colega Daniela. De fato, duas perdas lamentáveis. Aí a cidade pranteia esses dois ilustres cidadãos que partiram ontem, e fica realmente a saudade e, sobretudo, o muito que fizeram por Santos e pelas pessoas. Muito bem, lembrando que o Manuel Rodrigues Gonzalez, citado pelo Banha agora, não presidia apenas o Grupo Ozan, não é? Mas também o Jabaquara Atlético Clube. E olha, o cara tem que ter coragem num momento como esse, não é, de pleitear a presidência, assumir uma bucha dessa. Você ser presidente do Santos, por exemplo, é uma coisa extremamente difícil, complexa, complicada. O Santos tem um patrimônio, uma camisa forte, está na mídia, a Globo transmite, pouco às vezes, mas Sport TV joga o Santos a nível nacional. Enfim, o Jabaquara, amigo, olha, só por amor à arte mesmo, viu? Vicente Cassione, mais uma vez conosco, advogado e articulista, com a gente aqui no painel regional. Olá, tudo bem, Cassione? Tudo bem, Boturão, Heraldo, Banha, Daniela e caríssimos telespectadores. Há dias que são mais tristes. E quase todos os dias têm uma ponta de tristeza, porque quase todos os dias nós perdemos alguém. A cidade está enlutada, sem dúvida nenhuma. Eu conhecia bem os dois, o Luiz Alca de Santana e o Manolo. Com o Manolo tive grandes conversas, não adivinhadas por muita gente que não o conhecia bem. Era realmente um homem de visão e um homem de frente. E com o Luiz Alca, eu conheci o Luiz Alca desde os tempos do Ateneu Progresso Brasileiro. Ele era mais novo que eu, mas
estudava contemporaneamente comigo no Ateneu Progresso Brasileiro, da Dona Ida, que não existe mais. Depois fomos contemporâneos no Colégio Santista, que não existe mais. Depois eu já era professor e ele era aluno na Casa Amarela, a Faculdade de Direito, a Casa Amarela, que não existe mais. Mas o Alca era uma pessoa que transmitia a todo mundo uma visão da vida, que era a visão boa da vida, que ele conseguia enxergar com nitidez, embora ele tivesse os momentos de tristeza, de nostalgia, de melancolia e de amargura. Mas ele guardava para ele isso. E isso é um dom, porque as pessoas que têm dores interiores, mas não passam isso para os outros, são pessoas que contagiam no bom sentido. Enquanto que as pessoas que têm dores e descrenças e desesperanças e passam isso para o mundo, são pessoas que contaminam negativamente o mundo. Eu sou uma dessas pessoas que tenho essas coisas doloridas dentro de mim e as faço transbordar para o mundo. O Alca não fazia isso. Ele tinha, eu conversava muito com ele, e eu tenho aqui até peço licença para ler um trechinho de um dia em que nós, depois de uma íntima e longa conversa, nós tínhamos tido na véspera, sobre os mistérios e as coisas óbvias da vida, são esses paradoxos. O Luiz me enviou um e-mail na manhã seguinte, e ele dizia: Cassione, envio a oração da proteção, de que lhe falei ontem. Deve ser feita pela manhã, se possível todos os dias, ou quando você souber que vai estar num ambiente hostil ou pesado, olhando pela janela de um terraço, com as mãos em concha, em posição de receber. E ele me manda a oração: Pai, dai-me forças, e que Jesus faça com que as falanges do amor levem para longe as revoltas e os ódios. Que os tropeços, os embaraços e as maldades sejam afastados pelas mentes amorosas e amigas do bem. Que todos aqueles que praticam o mal recebam de Deus a bandeira branca da paz. Que as mãos atrofiadas pelo ódio ou pela inveja sejam purificadas pelas lágrimas piedosas da mãe de todos nós, Maria. Só isso, diz o Alca, é preciso para se ficar protegido contra as muitas pessoas e as mentes invejosas que nos rodeiam. Grande abraço, Luiz. Ele me mandou isso. E vejam que na intimidade ele tinha o reconhecimento das coisas más que nós encontramos, da inveja que nos rodeia, mas ele não passava isso para os outros. Para os outros ele fazia sempre a alavanca no bom sentido. Então, num texto curto que eu escrevi ontem, eu disse o seguinte: vejo com íntima tristeza o sentimento e as lágrimas das pessoas que te rodeiam no instante fatal em que o insustentável peso da perda cria um trágico paradoxo. É um insustentável peso da perda, mas há um paradoxo. As mentes afetuosas, não as invejosas, que estavam ali com você, voavam leves ao sabor dos ventos que açoitam suas almas aflitas. Vejo a incredulidade
e o desamparo de tantos, órfãos de suas palavras livres e libertárias, singelamente sábias, duramente verdadeiras, sinceramente doces, porque assim, em alternâncias coerentes, expressam-se os íntegros como você. E eu digo que todas as cidades têm múltiplas faces, ou na face de uma cidade você vê múltiplas expressões. Com a perda de Manolo e de Luiz Alca de Santana, a cidade perdeu duas de suas expressões, de uma face que segue caminhando para frente, mas segue sem duas expressões importantes de duas faces que se vão. Muito bem. E, como eu disse, 68 anos tinha o Luiz Alca, 58 anos apenas, né? Tinha o Manolo, portanto, em tese, né? A gente tinha muito ainda a conviver com eles, mas não é bem assim que a coisa se dá, né? Não é bem assim que a vida caminha, né? Todo mundo parece que tem aqui uma missão mais ou menos que definida a cumprir, né? Quando chega a missão, ou quando a missão está cumprida, e ambos cumpriram muito bem as missões que lhes foram atribuídas, a gente não sabe exatamente de onde ou por quem, né? E acabaram partindo, curiosamente, ontem, em 1º de setembro. Lembrando o telefone, já a Daniela confere para você, como sempre, nosso espaço pelas redes sociais também. Estamos online, como sempre, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. E depois, o programa encerrado vai para o YouTube, para você rever os trechos que julgar mais interessantes ou, se preferir, o programa por inteiro. Sempre atenta aqui à nossa produção e à sua participação conosco, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, né, Daniela? Tudo sim. Boa tarde, Boturão, doutor Heraldo, vereador Banha, doutor Cassione. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo nessa tarde de quarta-feira. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação, com dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Então, para encerrar aqui, para fechar esse primeiro bloco, né, um bloco de homenagem a duas personalidades aqui da cidade de Santos que partiram ontem, absolutamente inesperada, o do Luiz Alca de Santana, e, lamentavelmente, a gente sabia que as dificuldades que enfrentava o Manolo eram muito complicadas pela doença que ele enfrentava, né, mas também ninguém esperava que ele fosse partir exatamente ontem, né? É uma questão do mistério da vida, né, Banha? Essa coisa a gente realmente não explica mesmo. E, curiosamente, a gente chegou a comentar ontem aqui, o jornal A Tribuna publicou no último sábado, se eu não estou enganado, né, um livro, né, fechado lá com algumas das principais obras, das principais crônicas, enfim, do Luiz Alca de Santana. E, curiosamente, parece que o ciclo fechou ali, né? É como se fosse uma premonição. Não é? Não é? Porque exatamente no sábado ele fazia 15 anos da Como coluna colunista que escrevia, coluna social, mas com aqueles textos muito bonitos que ele fazia, talentosos, e parece que era uma premonição, porque ele mesmo selecionou 30 textos dos escritos ao longo de 15 anos, e a Tribuna fez uma homenagem por esses 15 anos, encartando uma revista muito bem elaborada com esses textos do Luiz Alca. A Tribuna tinha me feito uma vez uma homenagem quando eu fiz 35 anos de crônica, também muito bonita, e esse reconhecimento é bom quando vem em vida. O Alca pôde receber um reconhecimento em vida do jornal, como eu já tive esse reconhecimento também. E é isso que vale, porque depois que nós morremos, nem sempre o reconhecimento tem a força que tem como o reconhecimento que recebemos quando estamos em vida. Às vezes até nem merecemos, mas as pessoas reconhecem mais do que a gente merece, quase sempre. No caso do Alca, não. Foi muito merecido. Boturão, a gente vive e pleiteia sempre estar comunhando com as pessoas de bem, caminhando com essas pessoas
sempre nesse Estado democrático de direito, na democracia. E eu, ouvindo, Cassione, uma senhora muito humilde, muito simples, no dia de ontem, eu estava na porta ali do seu escritório, quase ao lado do seu vizinho, nosso amigo Manolo. Era meu vizinho. E ela falava assim, a democracia, nós todos gostamos da democracia, mas quem faz a democracia é Deus. Aí eu falei, é mesmo. E como é essa democracia? Pode morrer com 100 ou com nascer morto. A morte é democrática. Ela não tem sexo, não tem cor, não tem raça, não tem dinheiro, condição social. Ela chega a qualquer instante. E só quem é controlador dessa vida e da morte é Deus. E Deus é o maior. Realmente, nós não sabemos o que às vezes falamos, muitas das vezes, mas temos a certeza que esse Deus, Ele sabe o que está fazendo, sabe a hora em que chegamos aqui, nesta terra, que deveria ser a terra, o Eldorado, se todos tivessem aí a mesma altura de dignidade, a mesma retidão de pensamentos, a bondade que saía do coração dessas pessoas. Logicamente, se nós tivéssemos um mundo composto só com Alcas de Santana e só com Manolos, nós teríamos aí, praticamente, estaríamos no céu. Mas não é isso. Nós viemos aqui nessa terra para aprender, para passar por obstáculos e temos a nossa missão. Eu acredito sim que um dia, se formos merecedores de estarmos juntos de novo, mas se não, estaremos aqui novamente para resgatar aquilo que não foi possível fazer nessa vida. Agora, eu entendi a intenção dessa senhora, mãe. Quando ela disse que a vida é democrática, eu vou dizer que ela cometeu um erro, com a boa intenção que ela tinha. Ela diz que a morte é democrática. A morte não é democrática. A morte é. A morte é autocrática. Isto é, ela depende de Deus. Portanto, se dependesse da democracia, isto é, do poder do povo e da vontade do povo, certamente a morte seria desigual. Ela é autocrática porque um poder maior pratica a isonomia, que é a igualdade. Ainda bem que ela não é democrática, a morte. Ela é autocrática, porque o poder maior faz a justiça da igualdade. Aqui nós damos o nome de isonomia. Todos têm o mesmo fim. O intervalo e, na sequência, voltamos, né, para continuar aqui as nossas discussões importantes, temas outros que envolvem o dia a dia. Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, conversando com prazer aqui com o Banha, vereador do PMDB, o nosso Heraldo, o Vicente Cassione, a Daniela. Atenta aí sempre a sua participação, telefone aberto 3014-5281 e pelas redes sociais facebook.com/painel regional TV. Como a vida continua, mas eu queria colocar um assunto aqui. A gente já discutiu muito a dificuldade, o duro que dão os aposentados para sobreviver no Brasil diariamente, né? Com essa situação difícil, com essas crises todas que se apresentam e os reajustes completamente fora do equilíbrio econômico que deveriam ser, né? Mas agora estão com dificuldades para se aposentar. Tem uma greve aí, com 57 dias já, aqui em Santos especialmente, e afetando principalmente essas pessoas que estão indo lá procurando as suas aposentadorias. As perícias até sexta-feira, para quem precisa se afastar do trabalho por algum motivo de saúde, enfim, estão mantidas. Mas já há um anúncio que os médicos também vão paralisar as suas atividades. E há um reajuste pedido aí pela categoria de 27% por causa das perdas dos últimos 3 anos. Aposentado vive mal no Brasil e a gente agora não consegue nem se aposentar aqui, vereador. Não, a gente tem batido e combatido esse tipo de posicionamento, mas está fazendo escola, hein? Infelizmente mostra nesse momento que o governo vem dando cabeçada, a falta de planejamento, praticamente o colapso instalado dentro do país, a gente vê.
Como é que pode? A Previdência com greve de quase 6 meses, o INPS. A Justiça do Trabalho em greve. A Justiça Federal em greve. Agora, os médicos também parece que vão entrar em greve. Então, para tudo que eu quero descer. Vai parar para o Brasil, então não se faz mais nada, vamos ficar aqui na especulação, para tudo, vamos instalar as barracas de campanha do Exército para atender a comunidade na área de saúde, porque se não tem médico, vai ter que colocar os médicos do Exército para atender o pessoal na rua. Daqui a pouco, se não entrarem em greve também. Em algumas cidades já não tem a coleta de lixo. Se o cidadão, que é prefeito de uma cidade, Cassione, e se ele não faz o beabá, que é o quesito 1, ele chega na cidade, qual é o quesito 1? Salário de servidor é sagrado. E coleta de lixo. É o mínimo. E depois saúde e educação, que é o básico. Se ele não fizer mais nada, e ele fizer isso, ele está honrando com o seu compromisso com aquilo que, principalmente com os preceitos da cidadania, do respeito, daqueles que... do trato da coisa pública, ele está respeitando o erário. Agora, a gente está vendo uma inversão de valores, o aposentado não pode reclamar ninguém, ele só pode esperar a morte chegar e mesmo assim ele está arriscado, ele não recebeu o pecúnia, porque está fechado, está de greve. O cidadão está aposentado, Cassione, ele não consegue aposentar porque lá está em greve a documentação, mesmo que criaram o online, criaram o processo digital, mas se não tiver gente lá, que nada adianta. Se não tiver o juiz para julgar, se não tiver a promotoria, se não tiver nada para fechar. E a única justiça aqui, a gente está se sentindo agora na categoria dos advogados. Porque a justiça, que era mais rápida, mais celere, até para defender os alimentos, para defender o dia a dia do trabalhador, era a justiça do trabalho. Se recebia, se acordava, se fazia conciliação, e ali resolvia, e o próprio profissional da advocacia recebia. Hoje nem isso, Cassione. Então, eu não sei aonde vai parar, porque vai chegar um momento que nós vamos ficar sem água, sem luz, estado de sítio, sendo administrado, cada um administra o seu, vira aquela lei, aquele jargão da bandidagem, é a lei de Muricy, cada um trata de si. Então vai ser isso aí, vai se fechar em cercados e vão falar, olha, aqui é Santos, aqui é São Vicente, ali é Praia Grande, cada um trata da sua vida. É isso? Para que existe a figura do Estado, seja ele o ente federativo ou seja o próprio Estado de São Paulo? Qual é a necessidade? Eu acho que vamos na marra aprender o regime municipalista, porque esse amplo número de grevistas, esse amplo número que é legítimo, um movimento paredista, de pedir aumento e tal. Agora, está se mostrando a falta de habilidade, a falta de planejamento, a falta de compromisso. Porque o que acontece no Brasil é isso, não tem compromisso nenhum com o interesse público. Muito bem. Olha, eu sempre costumo dizer que há 4 tipos de pessoas e da forma como encaram a vida. Existem os otimistas, os pessimistas, os negativistas e os idiotimistas. O idiotimista é o mais trágico de todos. O negativista, às vezes, ele é o sinônimo do realista. O que muitas pessoas chamam de negativismo é realismo. Quando um time de futebol, como o Cruzeiro, troca de 3 técnicos em pouco tempo, é evidente que a solução da troca de técnico não resolve porque o técnico que entrou é melhor do que o que estava antes. Mas só o fato de trocar o técnico, muitas vezes faz o time subir. Então você veja o Santos, colocou o Dorival, o Santos subiu. E cada time que tem trocado o seu técnico tem subido. Muda o psicológico, muda o estado de ânimo, muda a motivação, alguma coisa, muda o astral e alguma coisa dá alento e dá força para que os que estão por baixo subam.
Eu acho que, em termos de governo, isso é uma realidade. O Brasil de hoje tem uma perspectiva sombria, muito sombria, até o final deste ano e mais sombria ainda para o ano que vem. Alguém tem dúvida? O Banha acabou de mostrar greves pipocando, eclodindo em todos os setores e segmentos. Este é um dos sintomas de início de falência dos órgãos. Quando a gente diz, fulano de tal morreu, estava internado, morreu de falência dos órgãos. O que são falências dos órgãos? Começa o rim não funcionar, a não funcionar, o fígado não funciona, paralisa o pulmão, e o sujeito acaba morrendo por parada cardiorrespiratória em razão de toda esta falência. Existe a metástase no câncer, que é a multiplicação das células doentes, que vão devorando, porque crescem tanto o organismo, não é? E matam por anemia. A pessoa acaba morrendo por isso. Células tão sadias, tão vigorosas que comem as outras. No tempo que eu era pequeno, a gente dizia assim, o vermelhão que está aqui está se alastrando. A palavra era alastrou. A minha vizinha, dona Joaquina, era portuguesa, disse assim, o Afonso está com um problema no braço, que é um vermelho que está se alastrando. Isto é, está se espalhando, está se prolongando, está se expandindo. O que nós temos no Brasil hoje é que os males estão se alastrando. O que tinha que acontecer? Todo mundo fala em patriotismo, que a oposição tem que se unir, que não pode torcer pelo pior, quanto pior melhor, não é? Que tem que colaborar com o governo. Não, o governo é que tem que colaborar com o país, saindo fora. Há um momento em que o desgaste é tanto e que a incapacidade de correção por parte dos que estão lá, que perderam o rumo, é tanta, que é como se um piloto no avião, de repente, tivesse um ataque histérico, ou um ataque de amnésia, ou um ataque de qualquer coisa que lhe tirasse a competência, e ele tem que sair do comando. Quer dizer, este governo está exaurido. O ministro da Fazenda quer uma coisa e fazem outra. Os outros querem uma coisa e o ministro faz outra. Está todo mundo perdido, parece macaco em loja de louça. A saída seria a renúncia da presidente? Eu acho que a saída seria aquela que num regime parlamentarista acontece de forma mais indolor. O que aconteceu com a Grécia? O primeiro-ministro viu que não dava, até logo, eu saio. O ministro italiano viu que não dava, disse, até logo, foi embora. No regime parlamentarista, você tem uma crise de saída que não gera a destruição que a permanência gera. Então, neste momento, o que a mídia tinha que fazer, ao invés de fofocar e de procurar notícia sensacionalista e de ficar dizendo fulano falou, Beltrano fez, fulano falou, Beltrano fez. Não. Vamos construir uma saída. Porque a saída é para o país, é para todos nós. E esse governo atingiu um nível de desgaste que não tem mais condição de conserto. E cada dia está pior a perspectiva. Quando você vê o prognóstico, a partir do diagnóstico, que é mal dado, mas o prognóstico, que vem pela frente, a terapia, que é falha, o tratamento, que não funciona. Você tem um diagnóstico, está doente, a doença é essa. Qual é o prognóstico? Depende do tratamento. Quando o tratamento não é posto em vigor, quando o vice-presidente da República fala como se fosse presidente, quando a presidente fala como se fosse uma tresloucada ou uma cega que não enxerga um palmo adiante do nariz do que está acontecendo, quando todo mundo se agarra aos cargos, como se os cargos lhes pertencessem, os cargos não pertencem a nós que exercemos o poder, nós estamos transitoriamente ali. Então eu acho que a saída tem que ser o desfazimento de um governo que perdeu o rumo, seja do jeito que seja.
Mas como nós não vivemos no parlamentarismo, aí teríamos que entrar num outro processo Ou eleitoral. impeachment ou a renúncia. Ou renúncia. A renúncia exige grandeza. É, grandeza. E o impeachment exige coragem e desinteresse pessoal. Às vezes seria uma renúncia em favor do vice-presidente Michel Temer. O Cassiano colocou uma posição muito clara. É como a relação do médico com o paciente. O que liga essa relação médico-paciente? Confiança. Claro. E quando você perdeu a confiança, e ali você está falando do destino daquela vida. Agora, quem praticamente governa o destino de uma nação, e essa nação já mostra que não tem confiança alguma com esse governo, a motivação dentro dos seus servidores, que mostra cada um bate-cabeça, que já não respeitam nem mais o quê? Os programas, as saídas, porque parece uma grande loteria, ô Cassione. Se pudesse, a presidente e os seus apaniguados... Jogaria os dados. Jogaria dado, ou então jogava no triplo, né? Antigamente podia jogar, mas só podia dar 2 triplos, né? Agora eles querem jogar tudo. Um dia dá decisão que vai pagar o aposentado, o 13º. No outro dia diz que vai parcelar. E no outro dia não faz nada daquilo que foi combinado ou que deveria ter sido estudado. Ou seja, é o prato do dia. Nada é estudado, não há confiança. E eu acho isso, Cassione, isso é temerário. Por quê? Quem vai investir numa situação como essa? Como é que você vai tirar o país de uma crise se não há trabalho, se não há produção e se não escoa a riqueza? E se não há ideias, e não há projetos, e não há planos? Eu tenho que ouvir, meu Deus do céu, eu tenho que ouvir Luiz Inácio Lula da Silva a mostrar que este país já não fabrica estadistas e homens de visão há muito tempo. Eu tenho que ouvir o senhor Luiz Inácio Lula da Silva dizer outro dia: vou começar a voar, vou começar a percorrer o país, estarei de volta em 2018. Nós estamos em 2015, temos 2016 e 2017, o doente não resiste. E ele volta como o Messias que saiu e que está retornando. Isso é brincadeira, isso é falta de seriedade. Se ele quisesse servir ao Brasil, diria a Dilma: saia agora. Muito bem. Temos que fazer o nosso intervalo, vamos sair nós por 2 minutinhos e já... Não sei nem o nome. Muito bem, a gente volta. Este é o terceiro e último bloco desta edição aqui do Painel Regional. Banha, vereador aqui do PMDB conosco, Heraldo, Vicente Cassione e a nossa Daniela, já com participações importantes dos telespectadores. Uma informação que se segue antes do comentário também do Heraldo a respeito dessas greves, dessas movimentações todas, vem da Unafisco. Esta semana, 80% dos auditores fiscais que possuem cargos de chefia estão renunciando por falta de compromisso do governo federal. Esta é a informação que chega agora. Os auditores estão em estado de greve em todo o país e devem, então, paralisar as suas atividades por tempo indeterminado. E tem a questão do Rio Grande do Sul também, que virou uma paralisação só sem tamanho, um estado que todos nós costumávamos avaliar como um estado modelo, né, para o país, em termos de gestão, administração, embora nenhum governador eleito se reeleja. O Rio Grande do Sul é uma escrita que ninguém consegue mudar, é curioso isso, né? Mas eu não sei se não vai acabar havendo alguma intervenção, não sei da onde, para que se arrume a casa por lá. Clara do Brasitanic. Nós somos hoje um Titanic. Entendeu? Pessoal, o governo está tocando o violino no tombadilho, no converse. Já está afundando. E isso está afundando. Eu assisti outro Quem dia quiser ver. o Titanic de novo. Diga, Heraldo. Não, só para arrematar essa questão da greve, principalmente essas duas que afetam diretamente a população. Qual é a sequela que deixou isso aqui na Baixada? Você que acompanha diuturnamente. Sequela que deixa só... Porque tem pessoas que falam assim, isso é a nível nacional. Não, o que fica a nível da região? Não, deixa um desespero e uma insegurança, né? Um transtorno muito grande. Veja, por exemplo, no caso dos servidores da Previdência, as pessoas não conseguem dar andamento aos seus trâmites, né? De pedidos de aposentadoria, as perícias, as licenças, os auxílios doença. Será que o objetivo seria esse mesmo, não?
Há uma estratégia aí por trás disso? O grande problema, Boturão e telespectadores, é que essas paralisações, e a da Justiça do Trabalho também, que não é só a questão do advogado, não, que deixa de receber, é aquele Todo que mundo, demandou, o coitado. que não consegue retirar a sua guia. Coitado. Está lá paralisado. O grande problema é que não tem eco junto a autoridades. Por exemplo, numa atividade privada, se você faz uma paralisação, instaura-se um dissídio e o juiz lá bate o martelo e fala, olha, se continuar vai pagar, o sindicato vai pagar 100 mil dias. Aí você acaba com a mobilização, com a paralisação. No caso desses servidores federais, não se tem controle. E a coisa fica e fica e fica. Muitas pessoas sequer sabem que a Justiça do Trabalho está paralisada. E também o INSS lá para dar andamento a esses procedimentos. É lamentável, realmente. É uma coisa realmente que a gente não poderia imaginar em 2, 3 anos para trás, que chegaremos em 2015 dessa maneira que chegamos, né? Daniela Fiscarelli, pois não? Um comentário da Nilza de Paula Machado, do Campo Grande. Estavam falando do Alca de Santana. Gosto muito de uma mensagem dele. Quem sou eu? O que quero ser? O que eu estou fazendo para o que quero ser? É uma mensagem inteligente. Quem sou eu, o que quero ser, o que estou fazendo para o que quero ser, né? A pessoa precisa encontrar o caminho na vida, né? O trilho, né? É a grande luta que nós temos hoje, diariamente. é nos encontrarmos. Quer dizer, o encontro de mim comigo mesmo é o mais difícil. Fora os outros desencontros de uns com os outros. Perfeito. Tem mais participações aí, Daniel? Sim, uma pergunta da Marlene de Praia Grande. Sobre o Cassione fazendo uma oração de proteção. Será que ele podia mandar a oração pelos correios? Achei muito linda. É bonita mesmo, né, Cassione? Dona Marlene. Marlene, ela mandou o endereço? Mandou. Eu vou mandar a oração que o Alca me mandou pelo correio ainda hoje. Eu posso pedir para o senhor uma gentileza? Se o Boturão podia passar isso aí pelo site do painel regional. Podemos, essa oração. claro. Podemos, claro. Sem dúvida não tem nenhuma. Chama-se Oração da Proteção, né? Oração o Luiz da Alca Proteção. enviou ao Vicente Cassione e o Cassione leu com muita propriedade no primeiro bloco, quando falamos das perdas que tivemos ontem aqui na cidade de Santos, do Manolo, da Uzan, da presença do Jabaquara e do próprio Luiz Alca, na verdade, Luiz Gonzaga Alca de Santana, que também nos deixou no Filho dia de 1º. Renato Leite Santana e de Evelina Alca, que eu conheci muito e que eram pessoas muito queridas. Muito bem. Daniela, pois não? Pergunta do João Luiz de Saboá. A mesa poderia discutir sobre o decálogo de Lenin? Esse não é o objetivo atual do governo? Eu não sei se esse é o objetivo. Você acha que estamos chegando a esse nível aí? Eu não acredito que estejamos já nesse decálogo de Lenin, não. A situação é muito mais grave, pior até. Você acha, Cassione? Eu acho que não só é um encaminhamento para a realização das ideias preconizadas no decálogo de Lenin, que é menos assustador e que no fundo é realista, mas é muito mais a prática, não diria nem trotskista, também não chega a isso, mas é a prática da guerrilha colocada em prática por quem está no poder. Tem gente que nasceu para ser guerrilheiro, foi guerrilheiro contra o poder, ainda que o poder fosse ilícito, ilegítimo, opressivo, mas é uma vocação. Há pessoas que são guerrilheiras contra tudo, não é? E a presidente não perdeu essa vocação. Ela poderia ter sido ungida quando foi investida no cargo de presidente, ungida por aquela sensação de que, tendo o poder tem que ser feito instrumento do bem. Mas ela não consegue se desvencilhar da natureza do escorpião. Não é? Todo mundo conhece a história. O escorpião pede carona ao sapo para atravessar o rio. O sapo diz, não, mas você vai me dar uma ferroada, você é o escorpião. Vai me matar, né? Vai me matar durante a travessia. E o escorpião diz, imagine, se eu matar você durante a travessia, eu morro também. O sapo, diante desse argumento lógico,
põe o escorpião sobre o seu dorso e começa a travessia. No meio da travessia, o escorpião dá a ferroada e morrem ambos. Moral da história, o escorpião é o escorpião, não deixará de ser nunca. Então, ela é uma guerrilheira do ponto de vista das condutas, do ponto de vista da prepotência, do ponto de vista do espírito vingativo, do ponto de vista da centralização, do ponto de vista de não saber distinguir os seus próprios erros. Porque a coisa mais difícil que existe no mundo é a gente admitir os erros e tentar corrigi-los. Quando você não admite, não há chance de tentar corrigir, porque você acha que os seus erros são acertos. Como é que você vai corrigir os seus acertos? E eu estou falando aqui, não como político, que não sou, e não como ex-político, e nem como militante partidário, nada disso. Eu estou falando como cidadão, eu estou falando como cronista, eu estou falando como um ser sensível e patriota, porque o patriotismo envolve renúncia, muitas vezes. Houve grandes patriotas que saíram para dar espaço para a sua volta ou para deixar lugar para os outros que eram melhores. Então, é isso que precisa a presidenta da República e a sua entourage e os seus asseclas precisam entender. E a oposição medíocre tem que entender também que não é pôr a presidente na parede para que ela saia. É tentar convencê-la de que ela, situação, e eles, oposição, são farinha do mesmo saco e são todos muito ruins para o Brasil. Precisa mudar o elenco, precisam mudar os nomes dos personagens, senão não muda nada. Daniela, mais participações conosco? Sim, pergunta do Carlos Salgado, da Vila Caiçara. Banha, você não acha que já está na hora do PMDB sair das alças do PT, de correr sozinho? Esse é o sonho, né? E sempre a esperança de que o PMDB se imponha como partido, ele que é o maior partido, cansamos de falar que é o maior partido do Brasil, e já foi bengala do PSDB com o Fernando Henrique. E agora bengala do PT com a Dilma, com o Lula. O PMDB, ele tem que se mostrar forte, mostrar quais são suas propostas, quais são suas ideias, quais são seus ideais, porque sempre a reboque, não se mostra nem para que existe, para que serve os dogmas pragmáticos lá, sua cartilha. Será que é o mesmo, mais do mesmo, o mesmo do mesmo? Não. Qual é? O que você tem? Outro dia, Cassiano, eu estava lendo, analisando o quadro do agricultura brasileira. É um quesito, que é um dos mais importantes. Agricultura. O Brasil é o celeiro do mundo. Hoje, a régua está tão divergente a coisa, está tão louca o planejamento da agricultura no Brasil, nós vamos ter que importar arroz e feijão, Cassione. Nós vamos exportar, vai bater recorde para ração para animal, com soja, com grãos, e vamos ter que comprar arroz e feijão, não vai ter. O café, que aqui se dava aos tardalhões o café, o estoque diminuiu. Logo na mesa do cidadão, vai ter café aí de outros lugares, Colômbia, de outro lugar. Vai ter aqui também a questão do trigo, que é uma briga constante. E a energia elétrica que nós já estamos importando da Argentina. Ou seja, tudo isso é porque tem um governo descompromissado, as pessoas que deveriam estar ali trabalhando em prol da agricultura não são do ramo, não tem compromisso com a terra, desconhece o que é a vida do agricultor, do plantio, qual é a necessidade do mercado, e aí fica muito difícil. Agora, tem que ter cada um na sua, gente séria para acomodar, motivação. Do jeito que está isso aqui, é entregar a chave e esperar o estado de sítio acontecer. Agora, você está dizendo uma coisa importante. O Brasil está começando a importar o que ele sempre produziu. E isso é grave, porque quando um país que era o celeiro do mundo
tem que importar trigo, feijão, arroz, etc. Daqui a pouco vai importar soja. Só falta isso. Muito bem. O grande problema é que não adianta importar isso. Pena que haja produto que não é possível de ser importado, que é o que basearia primeiro a prioridade da importação. Importar ética, importar vergonha, importar decência, importar caráter. E isso eu não sei onde é que nós iríamos encontrar no mundo lugar que tivesse sobrando para a gente poder importar. Talvez importar isso de Marte. Talvez em Marte tenha tudo isso. Tem alguns lugares aí que poderiam dar um bom exemplo para nós, procurar direitinho, né? Estamos chegando ao final de mais um painel regional, agradecendo sempre aqui ao Banha, do PMDB, ao nosso Heraldo, Vicente Castione também, Daniela, que nos acompanha diariamente, é você que participa com a gente, está sempre ligado aqui no painel de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, e no weekend no final de semana, sábado, 3 da tarde e domingo às 5 da tarde. Obrigado, hein?